arrogância está entre os piores pecados. Um coração arrogante é abominável aos olhos de Deus. A pessoa arrogante deveria ser excomungada da comunidade. Infelizmente, muitos equiparam a arrogância com um caminhar majestoso e com gestos que transmitem soberba. Poucos compreendem sua verdadeira essência e o que dela deriva: a ira, o rigor excessivo e o ressentimento. O homem justo fica mortificado com a gravidade e a extensão do mal causado pela arrogância. Ele prefere ser ofendido a ofender, age com modéstia, mesmo junto aos membros mais próximos de sua família. A melhor maneira de educar a alma contra os males da arrogância é estudar livros de Mussar e cumprir o que está escrito no versículo: ante mim está sempre meu pecado. Julgue as pessoas com compaixão. Se alguém lhe fizer mal, não fique com raiva. A vida é transitória. Que diferença faz se pessoas lhe desrespeitarem ou lhe cobrirem de honras? Aceite a humilhação como um castigo divino. Tente gentilmente convencer os pecadores a corrigirem seus atos. Todas as suas ações devem ser em honra aos céus. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed, desde Curitiba, no Paraná. É um prazer sempre poder estar com vocês, podermos discutir acerca da Palavra de Deus, da Torá, do Tanakh, da Mishnah, do Talmud, de Gemara, de Novo Testamento, né? Sempre é um prazer. O Talmud fala que se dois homens ou três homens estiverem reunidos e não estiverem falando de Torá, a mesa deles não é uma mesa abençoada, é uma mesa cheia de idolatria, é uma mesa cheia de cultura pagã. Então, que na nossa mesa sempre possamos estar ligados ao contexto de estudarmos a Torá e de falarmos da Palavra de Deus. Nós temos estudado nessa playlist, nesses vídeos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É nossa intenção estudarmos todas as cartas do apóstolo Paulo, depois, quem sabe, estudarmos os evangelhos e podermos trazer um panorama real aí do Novo Testamento, das palavras, daquilo que foi dito e daquilo que foi interpretado de forma correta ou interpretado de forma errônea pelos religiosos. Chegamos hoje ao início do capítulo 8 da carta aos Romanos. Se você assistir as últimas duas aulas, Romanos 6 e Romanos 7, o tema central ali era a guarda dos mandamentos, a lei e a graça. E o capítulo 8 começa um pouco dentro disso também. Mais uma vez comigo, Rosh Malahi, e a gente vai discutir esse assunto com vocês, esperando que possa trazer um pouco mais de conhecimento a todos nós. Shalom Aleichem a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês para meditarmos, analisarmos as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos. Lembrando que a gente já estudou vários temas, desde o capítulo 1, sobre circuncisão, sobre o nosso pai Abraão, o pai da fé, sobre os dois Adam, o Adam Rishon, Adam e também o Ad Kadmon, representando o Mashiach. Então são muitos assuntos aí sobre o juízo de Deus. Então é muito importante você voltar atrás e ver sobre o tema que você tenha interesse ou que você tenha dúvida para analisar. E hoje, já iniciando o capítulo 8, de certo modo, metade aí já do estudo a carta aos Romanos. Então, aos poucos nós estamos aí gradativamente estudando, e lembrando que é extenso esse estudo, é sistemático, mas é muito importante aí para esclarecer dúvidas que vocês possam ter sobre o chamado Novo Testamento.
e aí provando então a judaicidade que nós temos nas cartas e também sempre examinando o contexto, que é muito importante, que nós temos que ver quando fala de tal lei, de tal tipo, de outro tipo, quando Paulo está falando de uma coisa e outra, em qual episódio. Então tudo isso daí é muito importante para você conseguir entender o que Paulo queria dizer, o que Paulo ensinava no contexto histórico, no contexto judaico e aquilo realmente que ele queria dizer. Romanos capítulo 8 é um capítulo já bastante extenso, né? São 39 versículos e a gente vai falar um pouco sobre a adoção de filhos, sobre os mandamentos, é claro, continuando o assunto. Vamos falar um pouco sobre nós sofrermos cumprindo os mandamentos e vamos falar um pouco também sobre a Trindade. Provavelmente a Trindade a gente vai entrar no próximo programa. A gente vai dividir esse capítulo 8 em 2 programas, por ser um capítulo já bastante extenso e bastante relevante. Mas esperamos que você possa estar conosco aí durante todo esse estudo. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, traz um texto já bem batido, né, bem utilizado aí no meio cristão, que fala que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach Yeshua, porque a lei do Espírito da vida, através do Mashiach Yeshua, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, muita gente usa esse versículo de Romanos 8 primeiro para dizer, tá vendo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que significa isso? Será que eu não posso ser julgado, né? Muitas vezes as pessoas, não, tá vendo aqui, ó, nenhuma condenação, então eu não posso ser julgado por nada e também porque daí já não precisa guardar os mandamentos. Será que é isso que Shaul Hashalias estava falando, Malai? Primeiramente nós temos que notar os detalhes, né? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Aí é detalhe, o que é estar em Cristo e Yeshua? Então esse é um detalhe muito importante, né? Aqui fala, te livrou da lei do pecado e da morte. Então será que ele livrou da lei do eterno? Ou será que de uma lei carnal que agia sobre o nosso corpo? Então interessante, igual o Moshe mencionou, querem ver Romanos 7 e 6, que vai explicar muito disso. E o que é estar em Mashiach? Um dos pontos que prova que você está em Mashiach ou não. Bom, eu vou dar um ensinamento do próprio Yeshua, Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aqui, muitas pessoas que acreditam que estão em Cristo, que estão no Mashiach, vão falar, Senhor, Senhor. Nós te servimos, Nós te servimos, né? Nós fazíamos milagre em teu nome, mas fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e nem em teu nome não expelimos Shedim, demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23, então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, quando você fala estar em Mashiach, estar em Cristo, você tem que ver o que Cristo ensinou para estar nele. O que é você ser um seguidor do Mashiach? O que é ser um seguidor do Mashiach? Se você for um real seguidor do Mashiach, aí sim esse verso se aplica a você. Agora, pois já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas estar em Cristo Jesus não é dizer, eu creio que Yeshua é o Mashiach, eu creio que Jesus é o Cristo, eu faço milagres em nome dele. Interessante o texto que dá a entender que essas pessoas realmente acreditavam que faziam milagres em nome de Yeshua. Elas acreditavam nisso. Mas o que fica desses versos é aquilo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Que está no céu. Qual será que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você guarde os mandamentos que Ele deu ou que você faça as coisas dizendo que Jesus aboliu a lei? Deus quer o coração. Não, a vontade de Deus não é dizer Deus quer o coração, é que você guarde os mandamentos. Uns dias atrás a gente estudou a Parashá de Bereshit, por exemplo, né? Gênesis, o que diz Gênesis? Deus criou todas as coisas e viu Deus que tudo era muito bom, né? Então, tudo que Deus fez era muito bom.
Hoje as pessoas não querem a terra, elas querem morar no céu, por exemplo, né, mãe? Então as pessoas querem morar no céu. Será que essa era a vontade de Deus? Então você constrói um jardim perfeito, coloca tudo maravilhoso para os seus filhos ali habitarem, e daí seus filhos vêm e falam, não quero isso aqui, eu quero ir para o céu. Será que essa é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus que você abandone a Torá, os mandamentos de Deus? O próprio apóstolo Paulo, no estudo anterior, a gente leu Romanos capítulo 7, versículo 12, né? O apóstolo Paulo fala o quê? Que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O mandamento de Deus é santo, justo e bom. Aí a pessoa falar que Jesus aboliu o mandamento de Deus é mais ou menos como rejeitar a promessa de Deus, de que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade do meu Pai, isso é fundamental para você entender, né? Nenhuma condenação há. Por que será? Porque a lei, a gente vai ver na sequência aí, a lei de Deus nos livra da lei do pecado. E algo, antes de nós continuar o verso 3 e 4, nós temos que prestar atenção. Ali fala a lei do espírito de vida e a lei do pecado e de morte, tá? Então presta atenção nesse detalhe que nós lemos então o verso 3 ao verso 4. Romanos capítulo 8, então, versículo 3 nos diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus condenou na carne o pecado. Para quê? A fim de que o preceito da lei, ou a origem da lei, ou o objetivo da lei, né? O objetivo da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é interessante que o que faz a pessoa andar no Espírito? É o que está na sequência do capítulo 8. Mas nós não andamos na carne. O que é andar na carne? É andar numa vida de pecado. A gente viu a aula anterior, aí a aula de Romanos 7, Romanos 6, falando do pecado, né? Que o pecado, Romanos capítulo 6, né? Ele fala do pecado como o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, a fim de que, aí Romanos capítulo 8 fala, né? A fim de que o preceito da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Segundo a carne vai conduzir ao pecado, e a lei do pecado e a morte. E uns detalhes ali também do verso 3, por exemplo, que fala o que era impossível à lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Então o que acontece? A gente sempre salienta que o único homem que conseguiu cumprir toda a lei foi o Mashiach. E assim como a lei estava enferma, porque todo homem quando pecava, ele se tornava o quê? Réu de morte. Então a lei estava enferma por causa da carne. O homem se entregava a ações pecaminosas e atitudes de pecado e tornava a lei de certo modo debalde, ou a lei se tornou algo, ao contrário de ser algo bom, se tornou negativo no sentido de que condenava a pessoa à morte. Isso a gente vê na parte anterior. E o Mashiach vindo em carne, como um ser humano normal, na sua carne ele condenou o pecado. Ele condenou o pecado e dando validade, de certo modo, à lei. Por isso que fala que a finalidade da lei é o próprio Mashiach. E tem um termo aqui também que fala, isso Deus enviando seu próprio Filho. Na tradição judaica, no Tratado do Sanhedrin 98b, nós vemos a palavra Mashiach, que tem, cada letra tem uma palavra. Menachem, Shiloh, Inon e Haninah. E é interessante que um dos atributos do Mashiach seria Shiloh. O que é Shiloh? Shiloh, enviado, mandado pelo Eterno. Então toda vez que parece no Novo Testamento que Yeshua foi enviado pelo Eterno,
está cumprindo o que a tradição judaica ensina, que o Mashiach seria enviado. E nós vemos isso também em Gênesis, né? Capítulo 49, verso 10, que fala: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. Então nós vemos que além do Talmud falar que o Mashiach seria enviado de Deus, a própria Torá, em Gênesis 49, verso 10, fala que o Mashiach seria Shiló, enviado de Deus. Lembrando que esse enviado, aí que está, o pessoal já tem uma pré-concepção, não, foi enviado do céu, como um ser. Não necessariamente, porque Moshe também foi enviado por Deus para salvar o povo de Israel e Moshe não habitou no céu. Então não quer dizer necessariamente isso, mas que ele seria mandado por Deus, isso ele seria. Tá? Então isso aqui, essa questão do Shiló, né, de Yeshua a ser o enviado, é muito interessante, muito importante para nós, né, de mantermos essa confiança de que ele é o enviado, ou o Mashiach, o escolhido de Deus, né, porque esse texto também de Gênesis 49 fala do cetro não se arredar de Judá. Lembrar, né, que Davi era da descendência de Judá e Mashiach seria da descendência de Judá. E se a gente for fazer historicamente, a gente for ver, Yeshua era filho de José, José da tribo de Judá. Tudo isso está conectado e a gente podia ficar falando só sobre isso, né, sobre o Mashiach, filho de Judá. Mas, enfim, nós vamos voltar no contexto aí de Romanos capítulo 8 e a gente ainda vai falar bastante sobre o Mashiach nos estudos futuros aí para provar e tentar mostrar às pessoas que querem ver, né? Porque até tem os versículos de Apocalipse, né? E versículos também, as palavras de Yeshua: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Aquele que quiser ver de fato o Mashiach vai encontrar o Mashiach na figura de Yeshua. Aquele que quer negar não vai encontrar o Mashiach em lugar nenhum, né? Um outro aspecto também, voltando agora ao assunto de Romanos 8, verso 3 ao 4, que é o seguinte: nós vemos no verso 2 que fala que tem a lei espiritual e a lei da carne do pecado. Só que deixa a gente voltar anteriormente, em Romanos capítulo 7, verso 14, fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual. O que Paulo fala da lei de Deus? A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, além de Paulo falar que o mandamento no verso 2 é santo, justo e bom mandamento de Deus, ainda ele fala que a lei é espiritual. Então, quando você fala que eu sou espiritual, eu quero viver em uma forma espiritual, logo não tem como se viver uma forma espiritual sem cumprir a lei. Longe da lei de Deus, né? Então, a gente vendo esses versículos aí iniciais de Romanos, capítulo 8, a gente é remetido, é claro, né, para a aula anterior do capítulo 7, do capítulo 6, que nos mostra um pouco mais disso. Mas a gente percebe claramente, né, que agora, vamos voltar no versículo 1, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus ou no Mashiach. O que é estar no Mashiach? Na aula passada a gente falou da Tevilá, né, do batismo, da importância do batismo, batizado, tendo sido batizados nele, né, vivendo os ensinos dele, cumprindo a Torá, esse não tem nenhuma condenação. Se você ler Pirkei Avot, né, na Mishnah de Pirkei Avot, lá no Talmud, capítulo 3, está na página 428 do Sidur, se você tem o Sidur, diz assim, capítulo 3 de Pirkei Avot, versículo 6, todo aquele, Rabi Nehunia, filho de Hakaná, dizia: todo aquele que observa as leis divinas nada tem a recear das leis humanas. Ou seja, está plenamente de acordo com o texto de Romanos capítulo 8, quando ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está no Mashiach, ele cumpre a lei de Deus, ele tem prazer na lei de Deus. E ao ter prazer na lei de Deus, obviamente, afasta-se de pecar e afasta-se de ter preocupações com as leis do mundo. Porque, por exemplo, quem cumpre a Torá ama o próximo. Quem ama o próximo não vai roubar ninguém. Se você não roubar ninguém, você evita problemas com as leis dos homens.
Se você tratar bem as pessoas, respeitar as pessoas, você evita problemas com as leis dos homens. Ou seja, aquele que cumpre a lei de Deus, as leis divinas, nada tem a recear das leis dos homens, né? Aí a gente percebe também nesse texto aí de Romanos capítulo 8, do 1 ao 4, a certeza que Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, tinha a respeito da sua salvação. Quem está em Yeshua, quem está nele, batizado nele, seguindo os ensinamentos dele, por consequência, seguindo os ensinamentos da Torá, esse tem garantida a sua salvação. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 8, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o que acontece hoje? As pessoas não querem ouvir a Torá. Não suportarão. Aqueles que dizem servir a Yeshua, né? Mas como o Malachi bem mencionou aí em Mateus, né? Yeshua fala o quê? Quem vai entrar no reino? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio sobre todas essas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então, ou seja, quando o apóstolo Paulo fala essas palavras para Timóteo, ele tinha convicção. Por quê? Porque ele, tendo sido instruído aos pés de Gamaliel, como Shaul HaShaliach foi, ele era um conhecedor da Torá, ele era um cumpridor da Torá. E a fé em Yeshua fez dele apenas um cumpridor ainda melhor da Torá. E isso faz com que ele não tivesse preocupação nenhuma com as leis dos homens. E aí algo interessante aqui, como o leu de 2 Timóteo, que eu quero deixar assim para vocês se lembrarem: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, que vai ter a ver com os versos posteriores. Paulo tinha certeza da sua salvação, mas também ele estava entendendo que ele ia ter uma morte complexa, ele ia saber que ele ia sofrer, por isso que ele fala que já estou sendo entregado como libação. Então, bem interessante essa parte do justo aí, ter algumas semelhanças com o Mashiach, né? Vamos voltar para o texto de Romanos, então? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5 em diante, o que nos diz? Por quê? Vamos ler o 4 de novo, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Veja, né? Aquele que quer viver uma vida de pecado, que acha que Jesus aboliu a lei, não está sujeito à lei de Deus. Esse está na carne. Nem mesmo pode estar sujeito à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, veja o quanto é grave, o quanto você tem que se preocupar em estar no Espírito. Estar no Espírito não é ficar cantando louvores o dia inteiro. Estar no Espírito é o pendor para a lei de Deus, para se aproximar da vontade de Deus. Agora, estar na carne é aquele que acha que não tem problema esse pecado, não, Jesus aboliu, não, Jesus, o importante é que Jesus salvou a gente, né? Ai, graças a Deus, se não fosse Jesus agora, olha, eu tinha pecado, hein? Você já pecou, né? Se não fosse Jesus, né? É claro que se não fosse o Mashiach, nenhum de nós se salvaria, mas a pessoa, apenas por dizer que crê no Mashiach, acha que vai poder pecar à vontade. Não é isso que a palavra de Deus diz. O que o apóstolo Paulo está falando de pessoas que não suportarão a sã doutrina, que não suportarão ouvir a verdade, que quando começa a ouvir a verdade muda de canal,
quando começa a ouvir a verdade, dá um dislike aí na transmissão, né? Que quando começa a ouvir a verdade, não, isso aí é judaizante, Jesus aboliu a lei, né? Então esses daí são os que estão buscando a inimizade com Deus, não estão sujeitos à lei de Deus e nem mesmo podem estar, não pode obedecer a Deus mesmo. E no verso 5 ali, né? Porque os que se inclinam para a carne coagitam as coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Então a gente sempre está salientando e frisando que tem a lei da carne, do pecado, e tem a lei do Espírito. A lei da Torá, ela é, como a gente leu muito claro, ela é espiritual. Ou seja, aquele que está vendido à carne, ou que está na carne, ele não está sujeito às leis de Deus, como fala no verso 7. Então nós temos que buscar esse caminho de obediência. Quando fala que você é espiritual, é porque você obedece à lei de Deus, porque a lei de Deus é espiritual. E quando você passa pelo Mashiach, estar no Mashiach é ser espiritual e cumprir a lei. Por isso que Mashiach fala, quando ele voltar, aquele que não faz a vontade do meu Pai que está no céu, ou que pratica a iniquidade, eu não vou reconhecer, ele não está em mim. Então, para estar no Mashiach, você tem que ser um ser espiritual. E para ser um ser espiritual, você prova que você está sendo espiritual quando você cumpre os mandamentos, mas principalmente de uma forma espiritual. Como é uma forma espiritual? Com amor, com dedicação, porque você ama a Deus. A pessoa vê que você é uma pessoa diferente, uma pessoa separada, uma pessoa santa pelo cumprimento da lei. Porque você pode ter duas pessoas que cumprem a lei de certo modo, mas uma cumpre de qualquer forma, de uma forma relaxada, e o outro já não. O outro tenta cumprir sempre melhor, sempre para agradar ao Eterno. É interessante a gente observar, né? Se você ler esse versículo 8º aqui, né? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Faça uma reflexão contigo mesmo, consigo mesmo, né? Quem são os teus amigos? Sobre o que vocês conversam? Porque eu vejo muito isso, né, Malahi? Quando a gente vai conversar com as pessoas, lá vem o Malahi, só sabe falar de Torá, só sabe falar de Deus, né? Então, as mulheres, principalmente, lá vem a santinha lá, só sabe falar de Tseniut, só sabe falar daquilo, quer se aparecer, né? Na verdade, aqueles que estão na carne não suportam falar da palavra de Deus, não querem falar da palavra de Deus. E porque o texto que eu abri esse programa de hoje, no capítulo 3, ele fala assim, na Mishnah de número 4, Rabi Shimeon dizia, 3 homens que comem juntos e não falam da lei divina, estão como se comessem sacrifícios oferecidos a ídolos. Conforme se lê, todas as suas mesas estão cheias de coisas imundas, Deus está ausente. Mas se 3 homens comem juntos e se ocupam da lei divina, é como se estivessem na mesa do Criador, conforme se diz, esta é a mesa que está perante o Eterno. Então, que tipo de pessoas você se relaciona? Pessoas que estão procurando obedecer a Deus ou pessoas que estão preocupadas em viver uma vida comum? Não dá para falar só de Deus. Dá sim. Mas digamos que a gente tenha outros assuntos. Que outros assuntos são esses? Então vamos tomar parte das nossas conversas com amigos, com familiares. Quanto tempo da sua conversa é sobre coisas de Deus? É sobre a Torá, sobre o Mashiach? E quanto tempo da sua conversa é sobre assuntos cotidianos, rotineiros, né? Profanos? Profano quer dizer comuns, né? Então, quando a gente faz a Havdalah, por exemplo, a Havdalah, o que diz? Bendito sejas tu, Eterno, que separas o santo do profano. Então, você quer levar uma vida de santidade, então você deve se afastar do mundo profano. Então, procurando falar da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, não é necessário sair do mundo, né? Isso está escrito também na Brit Hadashah,
não vos peço que eu os tire do mundo, né? Mas a gente precisa aprender a viver neste mundo com santidade. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. A gente ter prazer na parte espiritual, focar a nossa vida em algo espiritual. O primeiro bloco já está encerrando, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta para falar com vocês um pouco mais a partir do versículo 9, para vós que sois espirituais, se é que de fato sois espirituais. Já voltamos com esse assunto. Aba, que é Hesed? Hesed significa bondade, significa que é uma pessoa boa. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz bondade, que faz bem para os outros. Ah, então é por isso que a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed? Ah, e a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed porque nós amamos fazer o bem. Ahavat Hesed significa amar a bondade, amar ser bom para as pessoas. Não é legal isso? Que legal! Então vamos praticar a bondade. Venha para a sinagoga Ahavat Hesed, porque aqui nós amamos fazer o bem. Bondade é uma coisa boa, né? Vamos praticar Ahavat Hesed. Estamos retomando então nosso estudo sobre Romanos capítulo 8. No bloco anterior a gente concluiu falando sobre aqueles que estão na carne que não podem agradar a Deus. Agora nós chegamos ao capítulo 8, versículo 9 e 10, que nos diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Mashiach, esse tal não é dele. Isso aqui é importante, hein? Se alguém não tem o Espírito de Cristo ou do Mashiach, esse tal não é dele. É preciso ter o Espírito do Mashiach. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E aí no verso 9, né, no verso 10, e também juntando o que foi falado no último bloco, que fala de Espírito de Deus habita em vós, né? Por exemplo, Moshe falou, mas você sabe falar de Deus o dia inteiro? Bom, quando a pessoa tenta cumprir a Torá, ser espiritual não é só ficar orando e cantando, porque o pessoal não acaba pensando isso, né? Ou só em jejum, não. Ser espiritual, por exemplo, é estar preocupado com a kashrut, aquilo que você come, preocupado com quem entra na tua casa, a pureza familiar, mandamento, não roubar, por exemplo, ser justo. Então as pessoas acham que eu posso fazer um monte de oração, cantar a Deus, mas posso não pagar o pessoal na praça, ficar devendo. A gente sabe que tem muitas pessoas de denominações, não falar nomes, mas que ficam devendo para todo mundo e não pagam as pessoas. Então isso acaba sendo vivendo totalmente na carne. Então ser espiritual não é, eu estou falando de Deus direto aqui, não. Ser espiritual é você demonstrar que você é diferente dos outros e no teu modo de se vestir, no modo de você falar, no que você come. Tudo isso é ser uma pessoa espiritual. Então sim, dá para a tua vida inteira estar falando de coisas espirituais. Quem mexe com animais, obedecer mandamentos referentes a animais. Quem mexe com lavoura, obedecer mandamentos referentes à lavoura. Quem mexe com negócios, ser justo no negócio. Então em todas as áreas da tua vida, você pode estar falando sobre Deus, mas falando sobre Deus não é estar falando, igual, eu vou dar um exemplo, lá em Pirantópolis tem uma pessoa que foi trabalhar com meu pai, e daí o meu pai, ele se veste como judeu, usa kippá, barba e tal. E aí essa pessoa falando, o senhor é bom de conversar, que o senhor não fica falando de Bíblia direto. Então o pai, ele tem uma atitude assim de
falar sobre Torá, mas no exemplo. Não ficar infortunando a cabeça das pessoas, você tem que crer em Cristo e tal. Aí a outra pessoa fala, não, aquela pessoa só fica no meu ouvido, acaba afastando não a pessoa de Deus. Não necessariamente a gente precisa falar de Torá, mas precisa viver, né, o testemunho. Aí eu estava lembrando, né, o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, né? Aí, a ninguém fiqueis devendo, recentemente aí eu estava negociando, vendendo um carro meu e tinha algumas parcelas ainda para pagar. Aí a pessoa falou, não, eu posso pagar no seu nome? Eu falei, não. Mas por que você não pode transferir a dívida para o seu nome? Não, é que eu estou com o meu nome sujo e tal, não sei o quê. Então, se a pessoa está com o nome sujo na praça, vamos dizer assim, como é que ele vai adquirir novas dívidas ainda, né? Então, quer dizer que ele não está lá muito preocupado em pagar os outros, né? Não está lá muito preocupado em pagar os outros. Pessoas que fazem empréstimos e não pagam, pessoas... então, às vezes a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né? A pessoa está dentro da sinagoga, dentro da igreja, dentro de uma comunidade pretensamente religioso, daí ele vem e ele mesmo se contradiz, né? Quando ele fala, Malachi, pega lá para mim na Casas Bahia, lá no seu nome. Mas por que você não pega no seu? Não, é que eu tô com o nome sujo lá, então eu tive uns problemas. Ué, então você primeiro pague as dívidas e depois você vai na Casas Bahia comprar alguma coisa que você quer, né? Mas a pessoa vai acumulando dívidas e não paga e depois vai dizer que serve a Deus. Isso não é digno de um servo de Deus, gente. Um servo de Deus, ele honra os compromissos que assume. Até a Torá mesmo, quando fala dos votos, né, de fazer votos, aquele que faz voto e não cumpre, Deus o considera como tolo, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas e as pessoas que a gente anda servem muito de parâmetro sobre quem nós somos, né? A gente estava falando aqui de falar da palavra de Deus, mas, por exemplo, os Salmos, escrito por Davi, todo mundo gosta de Davi, todo mundo ama as palavras de Davi, mas Davi fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não, mas se eu não sentar na rodinha dos escarnecedores, o que me resta? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o homem que é feliz é aquele que tem o prazer na lei de Deus. Mas se Jesus aboliu a lei, como é que eu vou ter prazer na lei de Deus, né? Então, quantas contradições existem aí no pensamento humano, vamos dizer assim, né? Pensamento da carne e não no pensamento do Espírito. Davi é muito usado, né, para cânticos e tal, e quando você vai examinar Davi, ele fala da lei de Deus, que tem amor pela lei de Deus. Salmos 19, né? O Salmo 119, que ninguém gosta de ler, que é muito grande, ele só fala da lei, do amor pela lei de Deus. Então, a gente vê aí a importância dessa parte da lei, e aí também um ponto para se adiantar, aquele caso, por exemplo, de empréstimo e tal. A gente sabe algumas vezes que acontece imprevisto. Então, você tinha planejado algo, emprestou, e a gente sabe que banco ou coisa assim, ou juros é muito alto. Então, você planejou tudo certinho, uma dívida de 2.000. Aí quando vê você está devendo 10.000, mas aí que tá. Algumas vezes a pessoa tem, igual o Moshe falou da Casa Bahia, por exemplo, a pessoa tem dinheiro para comprar outra coisa, mas não tem o dinheiro para terminar aquela dívida. A gente sabe que é caso e caso. Então, o Roxo pegou no meu pé que eu tenho uma dívida e tal, mas a gente sabe que algumas vezes você se planejou, mas aconteceu um ocorrido. Mas não quer dizer que você não possa planejar com o banco, falar para o banco que você quer pagar, mas esse valor com tal juros não vai dar. O que você não pode, o que a gente não pode, Malachi, é assim, eu tenho uma dívida lá, financiei um carro, né? Então, R$800 por mês de parcela. Aí eu não consigo pagar uma, não consigo pagar outra, aí o banco cobrando, e eu vou lá e compro um celular novo, eu compro uma geladeira nova para a mulher, parcelado também, né? E aquela parcela lá do carro, lá, não, aquilo lá, depois eu negocio com o banco. Não, primeiro pagamos as nossas dívidas, a gente tem que andar de cabeça erguida, gente. A gente não pode ficar envergonhado. E o problema é que se você não paga uma dívida, não paga outra, não paga outra, você deixa de andar de cabeça baixa e anda de cabeça erguida, devendo para todo mundo, né? Então isso acontece também com os dízimos, né?
A pessoa fica, Roxa, eu não vou poder pagar o dízimo esse mês porque eu tive que comprar um negócio. Mas... Então, por que você não deu o dízimo e deixou esse negócio para comprar? Você está assumindo que usou o dinheiro do dízimo para comprar algum bem material, né? Então, se há uma pessoa que sonega os dízimos, equivale à pessoa que sonega parcela do carro, que sonega parcela de um imóvel. O imóvel a gente não pode atrasar, porque o que acontece? Se você atrasar a parcela, vem o banco e você é obrigado a desocupar o imóvel e o banco toma. Mas o dízimo eu pago quando der, né? Então, isso é típico de uma pessoa, né? Isso é típico de uma pessoa que não tem prazer na lei de Deus. Mas a gente não está aqui para defender a causa própria, para falar do dízimo. A gente está aqui para defender a guarda dos mandamentos, a seriedade, a gravidade nos mandamentos. Se você falar para o Malachiel, eu não pude pagar o dízimo esse mês, mas no mês que vem eu acerto, a gente já falou sobre isso, né? Que você pode resgatar o dízimo e você não precisa andar de cabeça baixa por causa disso, né? Então, imprevistos vão acontecer. O que a gente não pode é estar devendo e continuar comprando coisas. Não, isso não é digno de alguém que diz servir a Deus. Não é nem o dízimo, tá? A pessoa está lá, vão cortar a conta de luz da minha casa se eu não pagar. Não, mas aí você acaba de comprar um celular novo. Como assim? Não, mas o celular é R$80, a conta de luz é 300. Então, se você não comprasse o celular, você teria R$80 a mais para ajudar a pagar a conta de luz, né? Então, o servo de Deus, ele tem essa preocupação de dar bom testemunho, de fazer a vontade de Deus, né? Como Yeshua fala, aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é o foco que tem que ser na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo fala, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Não é porque está na sinagoga que o Espírito de Deus habita numa pessoa. Se é que de fato, ele está colocando condicional. Por quê? Porque tem gente que frequenta o ambiente religioso, mas não cumpre os mandamentos. E essa questão, adendo para a parte do dízimo, até um tempo atrás, eu lembro que o Moshe comentou numa paraxá, que se você está numa instituição religiosa, que crê na Trindade, por exemplo, mas você ainda está em dúvida se tem Trindade ou não, se você entende que tem que entregar o dízimo, você entendeu o princípio do dízimo, que vai trazer bênção quando você faz de livre e espontânea vontade, pode entregar naquela instituição, mesmo que ela creia na Trindade. Mas eu estou estimulando a Trindade. Não, a pessoa não está convicta de que a Trindade não existe. Então, se ela tem certeza que tem que entregar o dízimo, mas ela está com dúvida sobre a Trindade, se ela entregar o dízimo, Deus vai abençoá-la, porque é aquilo que ela entende que é o certo e ela está cumprindo. Naquele momento. Naquele momento. E é o seu sacerdote, eu sempre falo disso, né? Você entrega o dízimo para quem é o seu sacerdote, para quem exerce o sacerdócio sobre você. Então, se você está, vamos dizer, na igreja tal, igreja dos santos lá. Você está na igreja dos santos, mas você, já não creio mais naquilo e tal. Então, mas enquanto você estiver vinculado com aquela comunidade, quando você tiver algum problema espiritual, você vai consultar o pastor daquela igreja dos santos lá? Vou. Então, ele é o teu sacerdote. Então, é para ele que você tem que dar o dízimo. Mas ele não é sacerdote. Então, mas ele exerce um sacerdócio sobre você. E por reconhecimento a esse sacerdócio, você deve entregar o dízimo para ele. Se depois você, agora eu entendi, saí dessa comunidade, agora eu vou me filiar a uma sinagoga lá, a sinagoga Havat Hesed. Aí sim você passa a entregar os dízimos na Havat Hesed, tá? E pode ter certeza que aonde você entregar, que você entenda que está fazendo a vontade de Deus, não estou dizendo que você vai estar salvo, não, mas desse ponto você vai ser abençoado. Mesma questão, por exemplo, a gente tem que agradecer, eu quero agradecer, por exemplo, os adventistas, que graças a eles agora nós podemos fazer o Enem. Os nossos jovens vão fazer o Enem em 2 domingos, né? Não só os adventistas, como outros grupos sabatistas, que graças a eles ajudaram nisso. Só que como os adventistas é uma expressão maior de pessoas, é uma coisa que eles trouxeram bem para nós. Tem mérito. Agora tem mérito. Os nossos jovens podem fazer, então,
o Enem tem mais uma chance de ter um curso superior e tendo um curso superior, ter um emprego melhor e ser um vezes autônomo e garantindo o Shabat para ele. Então é bem interessante essa parte dos méritos que cada grupo tem. Só que, claro, quando você aprende algo que é correto e teu grupo não tem, aí você tem que fazer uma análise e ver qual grupo está mais próximo daquilo que é a verdade bíblica. Versículo 10. Se, porém, o Mashiach está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, tudo isso nos remete a vários conceitos, né? E a gente pode ver, por exemplo, o corpo está morto por causa do pecado. Então a gente passou já pela segunda morte, a gente falou sobre isso, a ressurreição na aula passada, né? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou ao Mashiach Yeshua dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, esses dois versículos aí de Romanos capítulo 8, versículo 10 e 11, nos remetem e nos trazem de volta a certeza da ressurreição, né? A gente falou sobre a morte de Yeshua, a gente precisa acreditar, crer que Yeshua morreu, né? Então, aquele que ressuscitou a Yeshua, quem ressuscitou a Yeshua? O Eterno. Ele mesmo ressuscitará dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, do Espírito de Deus ou da vontade de Deus que habita em nós. E é interessante essa parte do Espírito, só um ponto para explicar, que, por exemplo, algumas vezes no Novo Testamento fala o Espírito de Deus sobre nós e algumas vezes o Espírito do Mashiach, de Cristo sobre nós. E é interessante que o Espírito de Deus, por exemplo, ele agia em Elias e deu certas características a Elias. Só que o Espírito de Deus, quando ele se manifesta numa pessoa, ele vai adquirir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem daquela pessoa. E pode surgir lá na frente uma pessoa que tenha aquele mesmo Espírito, ou seja, por exemplo, João Batista veio no Espírito de Elias. Quer dizer o quê? Se vestiu de uma forma semelhante, tinha uma mesma alimentação. Então, como Mashiach foi o homem que mais chegou próximo de ser a imagem de Deus, o Espírito que havia nele, por isso que no Novo Testamento que fala, algumas vezes está o Espírito igual tinha no Eterno e algumas vezes no Espírito como havia no Mashiach. E não só como Mashiach, algumas vezes a gente pode ter o Espírito semelhante a Moshe em certos momentos, o Espírito semelhante a Davi, que o poder de Deus se manifestou nessas pessoas e deu um caráter especial dentro de cada dessas pessoas. E nós podemos ser a imagem desse mesmo Espírito, o mesmo caráter, o mesmo sentido e uma mesma unidade. Tá? Estão explicando que, como eles falam no Novo Testamento, o Espírito do Mashiach, ou seja, de dar a vida pelos outros, de não colocar os bens materiais em primeiro lugar. Então, tudo aquilo que Mashiach foi, a gente está no mesmo espírito que o Mashiach, ou no mesmo espírito que Davi, ou no mesmo espírito que Moshe, por exemplo. A Bíblia também fala de sermos todos nós de um mesmo espírito, né? Dá-me uma porção dobrada do teu espírito, um profeta fala para outro. Então, um dividir do seu espírito com outras pessoas, daquilo que está dentro dele, não está tirando, não é nada além disso, né? Das características ou da vontade de Deus que age sobre a vida daquela pessoa. Nesse versículo aqui, quando fala da ressurreição, né? Eu acho interessante, porque ele fala assim, né? Esse mesmo que ressuscitou a Yeshua, o Mashiach, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vivificará também o vosso corpo mortal. O que significa isso? A ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Mas, para aqueles que creem em reencarnação, como é que vai vivificar o corpo mortal? Qual corpo? Se você reencarna várias vezes, 7 vezes, 5 vezes, buscando uma perfeição, qual espírito, qual corpo vai ressuscitar segundo o Espírito de Deus aqui? Né? Então fica sem sentido. Por isso, desde Rambam, lá nos 13 princípios da fé judaica, eu creio com fé completa na ressurreição dos mortos, quando for do agrado do Criador, bendito seja o seu nome. Né? Então, a ressurreição dos mortos está mostrada aqui mais uma vez para nós crermos que aquele que ressuscitou a Yeshua dentre os mortos e fez de Yeshua um
corpo transformado, né? Um homem, um ser transformado para a vida eterna, ele o primeiro da ressurreição. Então, esse mesmo Deus vai fazer de nós com que tenhamos a oportunidade de vivificar o nosso corpo mortal, ressurretos através do Espírito de Deus que agiu no Mashiach e que age também em nós, se é que nós somos espirituais, como diz a palavra de Deus aí. Primeiramente esse verso, igual o Moshe falou, ele bate de frente com a reencarnação, porque fala corpo, não corpos, né? E também corpo mortal, vivifica teu corpo mortal. Então o homem é mortal ou é imortal? Se estivesse ali falando, e dentre os mortos, ele traz de volta a alma para o seu corpo morto. Aí tudo bem, mas não, ele fala ali que vivifica, ressuscita também o vosso corpo mortal. Assim como Cristo ressuscitou. E é interessante que vale salientar que foi Deus que ressuscitou ao Mashiach. Tem outras partes que falam que o Mashiach também se auto-ressuscitou. Mas como que o Mashiach se auto-ressuscitou? Pelos méritos dele. No sentido de que graças ao que ele fez, aos méritos dele, Deus ressuscitou. Mas se Deus não ressuscitasse, ele continuaria morto. É que daí Deus o ressuscitou por primeiro, por causa dos seus méritos. Por isso que fala no profeta que a terra não ficaria, o justo não veria corrupção do seu corpo. E isso tem mérito no Mashiach também. Tem uma parte dele nisso, porque ele não pecou. Mas a gente vê que em quase todo o Novo Testamento fala que foi Deus que ressuscitou o Mashiach. E para concluir essa parte, né, a gente ter a convicção da ressurreição através do Mashiach ou no Mashiach, 1 Coríntios capítulo 15, o mesmo apóstolo Paulo fala a partir do versículo 13, né? Se não há ressurreição dos mortos, ressurreição, não reencarnação, também o Mashiach não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então nós temos que ter essa convicção absoluta de que há sim ressurreição dos mortos, que Mashiach morreu e ressuscitou sendo o primeiro da vida eterna. E a partir de então, na sua vinda, nós ressuscitaremos com ele para reinarmos com ele sobre a terra. Amém? No versículo 12 agora de Romanos capítulo 8. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, a gente não é devedor à carne. Mas, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses versos nos mostram uma coisa também relevante, né? Tá vendo o texto? Nesse próprio capítulo ele fala, né, do Filho de Deus, de Jesus como Filho de Deus, enviando o seu próprio Filho, no versículo 3. Tá vendo? Jesus era Filho de Deus. Mas o mesmo capítulo ele fala, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então a Bíblia fala em vários lugares, né, dos filhos de Deus, e é interessante, né, alguns falam por adoção, né, tá na sequência aí no versículo 15. Qual que é a diferença? Um filho natural e um filho adotado, Malachi. O filho adotado, ele está livre, não precisa fazer nada porque ele é adotado, né? Quando você fala isso, que ele não precisa fazer nada, você está, além de menosprezando a ele e também causando ciúme dos demais irmãos. Então, por exemplo, esse filho pode entrar com chinelo sujo, o adotado pode entrar com chinelo sujo, o filho legítimo, podemos assim dizer, não pode entrar com chinelo sujo. Então isso vai causar quê? Intrigas, brigas. Então, quando você tem um filho adotado, logo você vai dar, você compra um chocolate para um, compra para o outro, e se você repreende um por fazer algo errado, logo você repreende o outro por fazer algo errado. Então você não pode ter essa distinção, fazer separação entre o filho legítimo ou natural e o filho adotivo, porque a partir daquele momento você tem que tratar eles com amor e com o mesmo respeito e também exigir as mesmas coisas um do outro. E o filho adotado, ele não ocupa o lugar do filho natural, legítimo, vamos dizer assim, né? O filho adotado, ele é tão legítimo quanto
aquele que saiu das suas entranhas. Uma pessoa que, digamos, Deus nos livre, mas digamos que um casal, eles tenham dificuldades de gerar filhos e passam 5, 10 anos tentando e não conseguem e decidem por adotar uma criança. Daí adotam uma criança. Dão todo o seu amor ao filho adotivo. Aí passa 2 anos, a mulher engravida e consegue ter um filho. Será que ela vai abandonar o filho adotivo? Não, agora eu tenho meu filho, isso aí não serve mais. Não, ela vai continuar amando. Vocês já viram certamente aí matérias nos jornais, nos telejornais de crianças que foram trocadas na maternidade, né? Em uma semana a mãe descobre que o filho foi trocado na maternidade, ela vai lá para destrocar, mas ela não consegue se desprender daquele que foi dado a ela como se fosse seu filho natural. Muitas famílias elas se entrelaçam por conta disso, por conta de histórias semelhantes a essa, né? Que o filho, depois de um tempo, descobriu que foi trocado na maternidade, ela continua amando aquele lá. Então, no caso de Deus, Deus amou Israel, Israel é o primogênito, está escrito na Bíblia, Israel é o meu primogênito, mas Deus nos dá a oportunidade de sermos adotados. O adotado está sujeito à mesma lei que o filho natural, né? Nós sabemos que o Mashiach, por exemplo, é um filho especial de Deus, mas não quer dizer que não tenha mais filhos. Primeiramente aqui fala o que no verso 14? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Não falou que a lei é espiritual? Logo, se você é guiado pelo Espírito, você obedece às leis. Se você obedece às leis, você é considerado filho de Deus. E é interessante também que em Deuteronômio 14, verso 1, diz algo muito interessante sobre Israel também, sobre esse contexto. Capítulo 14 de Deuteronômio, verso 1. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva, por causa de algum morto. Então aqui, na Torá, os filhos de Israel são considerados como filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Israel ganharam uma Torá, uma lei, e quando eles seguem essa lei, eles são considerados como os filhos. E lá quando João fala, que a pessoa fala, não, nós somos filhos de Abraão, aí Deus fala, João fala que Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Por quê? Porque não adianta só ser fisicamente descendente de Israel, mas você tem que andar de acordo com o Espírito, ou seja, cumprir a Torá. Mas quando você cumpre a Torá com o único propósito com Deus, você se torna irmão de Yeshua. Você se torna irmão de Yeshua. Lá em João fala o quê? Eu e o Pai somos um, e assim também eu quero que eles sejam um conosco. O que é ser um com Deus? Ter um único propósito, uma única direção. E para você ter essa única direção, você tem que pegar a instrução do Eterno. Porque Torá, na verdade, em hebraico não significa bem certo lei. Significa instrução, direção. Então, para você ser considerado como um filho de Deus, logo você tem que ser um filho que anda de acordo com o Espírito. E o que é andar de acordo com o Espírito? Se você ler no verso 13, fala, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo. O que é modificardes? Mortificardes quer dizer, vocês adormecem. Então você adormece a carne quando você está sendo guiado pela lei de Deus e pelo Espírito. O que adormece a carne? Você cumpre tão bem os mandamentos que aquelas vontades de descumprir o mandamento ou de fazer a coisa errada, ela se torna somente algo praticamente morto dentro de você. Você corta esses efeitos, mas só quando você se entrega ao Eterno, como um filho dele. E assim se torna irmão do Mashiach. Lembrando que o Mashiach é o primeiro de muitos dos que dormem, que ressuscitou, e ele que abre caminho. Mas querendo ou não, quando a gente for transformado, nós seremos igual a ele. Não com os mesmos méritos, mas igual de transformação. Também teremos o mesmo corpo que ele tem hoje. E interessante isso que o Malachi falou, né? Que às vezes a pessoa entende assim, Torá. O que é Torá? É a lei de Deus. Não, Torá é chamado de lei de Deus, é um termo comum, mas é instrução ou direção, né? Também. E o versículo 14 fala o quê? Pois todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus.
né? Como assim guiado pelo Espírito de Deus? Através da Torá, e a Torá que aponta para o Mashiach é a Torá viva entre nós. Então tem vários conceitos que a gente pode abordar a respeito disso, mostrando o Mashiach sendo o cumpridor da Torá e ele nos inspirando através do Ruach HaKodesh a seguirmos o caminho da santidade da Torá. Por isso, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus ou pela Torá de Deus são filhos de Deus. Nós vamos para mais um intervalo e aí a gente vai voltar com um assunto interessante, né? Que está na sequência dos versículos aí, a partir do versículo 17. Será que sendo filho de Deus, nós vamos passar por sofrimento? Será que é justo um filho de Deus sofrer? Continue conosco que a gente vai voltar rapidinho com esse assunto. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. Bons pensamentos são o alicerce do serviço divino. O Sagrado Zohar ensina que se você tiver bons pensamentos, se tornará uma pessoa pura. Se deixar maus pensamentos afluírem em sua mente, a impureza virá junto a eles. Não afaste Deus de seus pensamentos, nem por um momento. Se pode ter pensamentos positivos, por que pensar sobre coisas negativas ou impróprias? Quando estiver dormindo, pense que está afundando e clame pelo auxílio divino. O homem solteiro ou um homem casado que estiver distante de sua esposa não deve conversar com mulheres para evitar pensamentos e atitudes pecaminosas. Guarda a tua língua e não discuta assuntos obscenos que possam causar pensamentos impróprios. As mulheres, por sua vez, devem vestir-se com modéstia para não provocarem pensamentos pecaminosos nos homens. Não devem carregar-se de joias. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa de hoje, abordando aí Romanos capítulo 8º. Como eu já falei, a gente não vai concluir esse capítulo no programa de hoje. No programa próximo aí a gente vai falar sobre a Trindade, mostrando o Espírito Santo não como parte da Trindade, mas como o poder de Deus agindo na vida das pessoas. E é isso que vai ser o tema fundamental aí no programa da semana que vem, tá? Mas voltando aqui no capítulo 8º, versículo 17, o que nos diz? Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros, quer dizer, que herdam junto com o Mashiach,
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Primeira coisa que nos chama aqui a atenção, né, é de sermos herdeiros junto com o Mashiach. Herdeiro significa que não recebeu ainda. Né? Seremos herdeiros junto com ele. Aí, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Há uma interpretação hoje, né, bem comum no meio religioso no Brasil, é de que não aceitam o sofrimento. Eu sou crente, Senhor, eu sou crente, eu sou teu servo, eu não aceito sofrer. Né? Passa até em programas de televisão. Você é um filho de Deus, você não tem que aceitar sofrimento. E as pessoas são instigadas até, Malachi, a orar de uma forma errada, né? Porque é engraçado que, como quando a gente tem filhos pequenos, né? Eu tenho a Aida aqui, o Malachi tem o Uriel, o Lael, e você aí que tem filhos pequenos, o que você acha quando o filho fala para o pai e para a mãe, eu não aceito isso aqui? Aí a pessoa olha e fala assim, mas que filho mal educado, hein? Daí você vai na igreja e o que você fala? Senhor, eu sou teu filho, eu não aceito isso. Ué, como assim? Né? E as pessoas não se dão conta da interpretação errada, se é que o Espírito Santo está, de alguma forma, agindo na vida delas. Né? E se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Essa parte de sofremos, lembra que eu falei de 2 Timóteo, que Paulo tinha certeza da sua salvação, mas também tinha certeza que ele seria entregado como uma libação, né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, 3-8. Também aqui, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Mashiach. Sempre no último bloco eu falei que, de certo modo, nós somos irmãos do Mashiach, nesse sentido, porque o Mashiach é o Filho de Deus, mas nós também somos filhos de Deus e co-herdeiros com Ele, através do sacrifício dele. Isso é muito interessante. E eu quero ler, Moshe, o verso 15 e o 16 que a gente acabou pulando. Vamos. Verso 15 fala o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no que clamamos Abba, Pai. Verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui, interessante que fala o termo adoção. A gente estava falando que um filho adotivo ele tem que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres do filho natural. E aí nós temos um ponto interessante que sempre vale a pena frisar, que quando fala da nova aliança, estabelecemos uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, que nós sabemos que o povo de Israel nunca foi substituído, mas hoje nas comunidades tem a ideia de que Israel foi substituído, eu sou um novo filho adotivo, eu sou um novo Israel espiritual, mas eu não tenho que fazer nada do que Israel foi obrigado a fazer, podemos dizer, na primeira aliança, no Antigo Testamento. Então Deus chama, no começo, o povo de Israel, vocês têm esse e esse mandamento. Vocês não estão cumprindo bem, eu estou bravo com vocês porque vocês não estão cumprindo os mandamentos. Eu falei uma nova aliança, mas agora eu faço uma aliança para um povo que não vai precisar cumprir. Então era melhor ficar com os antigos, né? Se fosse para nesse caso. Então quando a gente é adotado, logo a gente vai andar nos passos. Por isso que fala que nós somos filhos de Abraão. Filhos de Abraão, logo você vai andar nos passos do nosso pai Abraão. É interessante esse aspecto, né? E o versículo 17, voltando lá no versículo 17, se somos filhos, também sois herdeiros, herdeiros de Deus, como herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, perdão, e se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tem um texto em Gálatas que nos fala sobre basicamente a mesma coisa, lembrando que Gálatas também foi escrito pelo apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 3, ele fala assim no versículo 28, nisso não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um no Mashiach. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros conforme a promessa. Herdeiros conforme a promessa. Então, promessa o quê? Que Deus fez a Abraão. O que Deus prometeu a Abraão? Que ele herdaria a terra. Deus não prometeu levar Abraão para o céu. Em nenhum lugar está prometido levar as pessoas para o céu. Se sois do Mashiach, então sois descendentes de Abraão. Uma das coisas que eu sempre uso esse versículo de Gálatas, quando eu falo da circuncisão. Se sois do Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Descendente de Abraão tem que ser circuncidado. Isso está lá em Gênesis capítulo 17. Então, a circuncisão é um mandamento para quem é descendente de Abraão. O que fixa alguém, o que firma alguém na descendência de Abraão como parte dos filhos de Israel é a circuncisão. Não estou falando de salvação e não estou falando de expiação de pecado, tá? Isso veio através do Mashiach. Mas para ser um descendente de Abraão, homem, claro, tem que ser circuncidado, tá? Aí nós temos também um texto aqui em João, né? Capítulo 1, do verso 12 ao 13, que diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí o verso 12 fala o seguinte: mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a gente volta nesse termo crer, que foi o início da aula de hoje, lá Mateus capítulo 7. O que fala Mateus capítulo 7? Se você crer, dizer que está no Mashiach, é cumprir a lei e a vontade de Deus. Daí, nem da vontade da carne, nesse texto de João aí, capítulo 1, fala assim, né? A saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como é que pode dizer que crê no Mashiach e não fazer o que ele diz, né? Então, quem faz o que ele diz é um filho de Deus, tá? Aí a gente está vendo aqui a questão dos sofrimentos, né? Versículo 18, Romanos 8, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Aí, se você continuar lendo até o versículo 25, você vai entender, né, que o texto está falando de nós suportarmos. Toda a criação geme. Os animais sofrem, o ser humano sofre, a terra sofre. A gente vê os efeitos da terra. Esses dias eu estava lendo um livro que falava sobre os efeitos da terra, né, na terra. Então, o que acontece? Está acabando o petróleo. Aí o homem está buscando novos meios de energia. Aí descobriu-se o etanol, né? Que no Brasil é feito de álcool e nos Estados Unidos é feito de milho. Tá? Aí o que aconteceu? Descobrimos finalmente uma fonte inesgotável de energia. Aí o que aconteceu com os americanos? Começaram a plantar mais milho para fazer combustível. Só que daí, para plantar mais milho, derrubou-se terras, derrubou-se árvores. E daí o que acontece? Não existe a renovação do ar e causou poluição tanto quanto ou mais ainda do que o combustível fóssil, que é a gasolina ou o petróleo, né? Então o que acontece? A gente não consegue fazer algo que nos livre do sofrimento. Então os animais sofrem, a humanidade sofre, o ser humano está cada vez mais doente. Daí você vai descobrir uma medicação para tratar uma doença, isso causa outras 5 doenças, né? E daí você pega uma bula de um remédio, tá lá, esse remédio é para tratar isso. Aí efeitos colaterais, tem uma lista enorme de efeitos colaterais, né? Sendo que Adão e Eva não passaram por isso que a gente está passando. Toda a criação geme. E não faz sentido uma pessoa que diz servir a Deus não aceitar o sofrimento, não aceitar que é parte da humanidade, é parte das consequências o nosso sofrimento. Nós temos que aceitar o sofrimento. A gente vê isso em todos os patriarcas, em toda a história do povo de Israel, todos os grandes servos de Deus, todos eles passaram pelo sofrimento, inclusive o Mashiach. O Mashiach falou: se possível, passa de mim este cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade, não a minha. Quer dizer, ele estava sofrendo ali? É claro que sim, é claro que sim. Mas o bonitão hoje, né, vai lá e prega: eu não aceito sofrimento, você tem que ter uma BMW, uma Ferrari. Que bobagem, gente! Como é que as pessoas caem nessas bobagens?
Porque elas amontoam doutores segundo suas próprias concupiscências, sua própria cobiça. Né? Da onde já se viu o ser humano dizer para Deus que não aceita esse sofrimento? Onde já se viu o ser humano que sequer cumpre Torá dizer para Deus que não aceita ter um carro velho, eu tenho que ter um carro novo? Qual é o problema? Né? Tá cheio de... Eu sempre olho, e às vezes a gente comenta aqui com os filhos, né? Que a gente tem carro. Graças a Deus a gente tem carro. E se não tivesse, não teríamos. E daí? Tem milhões de pessoas no Brasil que não tem carro. E se a gente não tiver? Não tem problema. A gente anda de ônibus. E se não tiver dinheiro para o ônibus? A gente vai a pé, de bicicleta. Né? Mas o ser humano achar que tem o direito de questionar Deus e de se colocar na condição de não aceitar, é como o pai que fica feliz quando o filho fala, eu não aceito esse brinquedo aqui, eu quero o melhor. Você vai lá todo malarri, todo faceiro, vai lá e compra um celularzinho lá pro Uriel. O Uriel fala, não quero esse, eu quero um iPhone 11. Aí você olha e fala, é isso aí, meu filho, você não tem que aceitar a porcaria não, você tem que aceitar só coisa boa. Não faz sentido, né? Não faz. E aí, esses versos, né? Interessante que fala que a criação tem uma ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. Quando vai acontecer a revelação dos filhos de Deus? Quando o Mashiach voltar, então ser ressuscitado todos esses para reinar com o Mashiach. E é interessante que o reino milenário ele é um reflexo do Jardim do Éden, né? Porque quando Deus criou o homem, ele falou para o homem, cultiva e guarda o jardim. Então nós sabemos, já fizemos um estudo sobre o inimigo, o homem ele tinha que cuidar o jardim de alguma coisa e nós entendemos que essa alguma coisa é o inimigo. E quando ele entregou ao inimigo o jardim ou o domínio, o inimigo pegou esse domínio, então o mundo começou a sofrer todas as consequências do ato de um homem. Mas assim também a gente já estudou em Romanos capítulo 5, por exemplo, verso 12 e verso 17, fala o seguinte, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais do que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Então o que ocorre? Adão trouxe então a consequência do pecado para a humanidade. E disso também a aflição, a angústia, que fala no verso 22, por exemplo, do capítulo 8, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, um dos motivos de nós sofrermos também é porque aquilo que foi nos dado para guardar sofre também. Então, cai sobre a nossa responsabilidade. E é interessante também que nesse aspecto aqui, a gente vê que a Bíblia já fala da parte dos animais, dos direitos dos animais, podemos assim dizer. E a Torá também é especificada em alguns aspectos. Fala, por exemplo, que quando o animal está trabalhando, debulhando, ele não podia fechar a boca dele, ele tinha que dar direito a ele comer. Se não podia colocar um cavalo e um boi junto, parar, porque a força deles era desigual, então um ia ser mais rápido, o outro ia ser mais forte, então um ia atrapalhar o outro, o ritmo de serviço deles é diferente. Nós vemos em Levítico 22 que fala que se não podia matar o animal pequeno ainda, junto com a sua mãe, tinha que esperar 7 dias. Então a gente vê que na Torá tem muitos mandamentos que tem a ver com você cuidar dos animais. Nós vemos no caso lá da jumenta, que daí Balaão, o que o ímpio faz? O ímpio batia na sua jumenta de forma violenta, né? Então, o justo, o tzadik, ele tem que, de certo modo, cuidar da criação dos animais. Então tem que dar o exemplo também, né? A gente está falando de ser justo durante todos os dias da vida, falar de Deus. Então quando a pessoa fala de Deus, mas sai jogando lixo pela rua, isso daí acaba fazendo um contrário. Então o que a pessoa pensa daquilo, né? Então a gente sabe que não é o momento da criação se ver livre do sofrimento, mas o que a gente pode fazer é amenizar isso de uma forma muito grande, se nós todos se unirmos. E a Torá e a Brit Hadashah falam de cuidar da criação. Também outro mandamento da Torá,
quando você achava um ninho, os ovos, os filhotes podia pegar para si, mas a mãe você poderia enxotar para que ela pudesse produzir mais animais, porque eu vou dar o exemplo da tartaruga que o pessoal solta no mar, né? Uma tartaruga adulta, a chance de sobreviver é gigantesca. Ela dificilmente morre uma tartaruga, ela vive 100 anos. Mas desse intervalo que ela nasce até 1 ano de idade, por exemplo, a que morre diz que de cada 100, não sei quantas mil, é uma que fica viva. Então por isso que a Torá fala de você deixar o animal, a mãe viver. Então a gente vê como que hoje o que nós temos na sociedade tem a ver com a Torá. A Torá estava detalhando essa parte de proteção dos animais, e aqui em Romanos também fala, animais eu falo, de todo o ecossistema, né? Então nós devemos aí, como servos de Deus, seguir isso. Tanto se você quiser seguir a Torá, quanto se você quiser seguir a Brit Hadashah, né? Enquanto o Malachi falava, eu estava lembrando, né, que eu vou constantemente a Israel e levo os grupos, e quando a gente chega lá no deserto tem o passeio de camelo, né? Então algumas pessoas, elas falam, não quero andar, não vou andar, eu não vou contribuir com isso, porque o animal ele é maltratado pelo dono, né? E daí você olha, se você buscar fotos ali de passeio de camelo na internet, você vai ver que os joelhos do camelo já não tem mais o couro, né? De tanto que ele fica ajoelhado, às vezes fica ajoelhado ali no asfalto quente, né? Na terra quente, e não tem como cuidar. E eu admiro algumas pessoas que falam, não vou contribuir com isso, então não vou fazer esse passeio de camelo. Mas isso é uma coisa que ocorre em Israel. Mas se você olhar, por exemplo, antigamente, né? Até hoje eu não sei mais, mas antigamente usava-se muito animal em circo, né? Hoje já não se usa mais, né? Hoje já não se usa mais porque por causa das leis de proteção aos animais, os animais são maltratados. Então tem canis aqui em Curitiba recentemente, aí fechou vários canis, porque as pessoas, na ganância de oferecer rapidamente cachorrinho de raça, maltratavam ali, fazia a mãe gerar vários filhotes e já queria que ela entrasse num novo ciclo para gerar mais filhotes. Então, esse maus tratos aí aos animais revela aquilo que está no coração do homem. Mas nós, igualmente, versículo 23 aí, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo, né? Então, embora a gente esteja adotado, né? Mas isso vai se confirmar plenamente quando? Na redenção, na vinda do Mashiach. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Nós, aqui, Shaul Hachalia fala da esperança na ressurreição, né? E a gente tem que aguardar com ansiedade a restauração, o processo de restauração da terra através do Mashiach. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui revela para nós a expectativa do Olam Rabá. Isso revela para nós a expectativa para os dias do Mashiach, para o Yemer Mashiach, em que Mashiach estará governando e fazendo a terra voltar a ser como era no Jardim do Éden. E para isso, a gente precisa cumprir a Torá. Quanto mais a gente cumprir, os rabinos dizem que quando todos os judeus guardarem um Shabat, o Mashiach virá. Outros dizem que quando todos conseguirem cumprir a Torá, pelo menos um dia, o Mashiach virá. Ou quando todos os judeus voltarem para a Terra Prometida, voltarem para Israel, o Mashiach virá. E a gente vê que cada vez mais judeus estão guardando o Shabat, a gente vê que cada vez mais judeus estão voltando para Jerusalém, e isso cria em nós a expectativa pelos dias do Mashiach, que seja breve e que, como diz a Amidá aí, possa chegar a nós nos dias atuais, né? E é interessante aqui também que fala de esperança, né? Na esperança fomos salvos. Então, daí, quando você vê algo, você não espera fisicamente, né? Então a gente fala de um reino, a gente tem essa expectativa. Quando a gente tem expectativa da salvação, isso é ter tikvah, ou seja, ter uma esperança. Só que o que você tem que fazer para chegar na parte da esperança? Se você ler em Romanos capítulo 5, verso 3 e verso 4, fala: e não somente isso, mas também nós glorificamos nossas próprias tribulações. Aí ela em cima fala o quê? De sofrimentos, né? No capítulo 8.
sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Então a gente vê nosso patriarca Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus com uma esperança. Você vai ser pai de uma grande nação, vai para a terra que eu te darei. Então ele tinha uma esperança de ser dado uma terra. Mas Abraão viu ser dado uma terra na sua vida? Não necessariamente. Ele foi na terra prometida, andou de um lado para o outro, teve plantações, só que não foi nada assim que foi fixo. Porque ele não viu a sua descendência em Eretz Israel, vamos dizer assim. Isso, né? Mas tudo isso ele tinha certeza e convicção de que era algo no futuro. Então ele tinha essa esperança. E ele caminhou em tribulações, porque veja, saiu da terra com uma promessa, chegou num lugar com fome, teve que a parte a sua esposa foi quase levada pelo faraó. Disse que nunca teve fome na terra. Quando ele chegou em Eretz Israel, teve a primeira fome em toda a história da terra. Em terra eu falo todo mundo. Então a gente sabe ali que Abraão teve muita provação. Então quando você fala, eu quero ser um filho de Abraão, eu quero cumprir a Torá, espere que você vai ter provação. A gente sabe que tem pessoas que têm às vezes um pouco de dificuldade em cumprir o Shabat, por exemplo, porque o que acontece? Ela começa a cumprir o Shabat, algumas vezes vai ter que perder o emprego, pegar um emprego que ganha um pouco menos, ou não vai ter emprego, vai ter que trabalhar por conta, e vai passar dificuldades no começo. Então isso é a aprovação de Deus. Mas quando ela se torna realmente, o Espírito dentro dela, ela às vezes sacrifica bens materiais em prol daquela promessa, daquilo algo que está por vir, né? Então é muito importante essa parte aí de ter esperança e ter a convicção de estar salvo quando você está batizado no Mashiach e quando está cumprindo a Torá, você tem que ter certeza, a confiança e a esperança da ressurreição dos mortos. Como o Shaul Hachalia fala, né? A coroa já está garantida para ele. E o mesmo Shaul Hachalia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele fala da ressurreição, né? Ele fala assim no versículo 19: se esperamos no Mashiach somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Muitas pessoas que leem a Bíblia, que professam ali, que dizem servir a Deus, esperam somente nessa vida. Elas não têm os olhos postos no futuro, no reino, elas têm os olhos postos na vida atual, né? Numa ganância desenfreada, numa busca por bens materiais, né? Numa busca por restauração da saúde física hoje. Esse corpo, ele vai se deteriorar, mas o Mashiach, na sua vinda, vai restaurar. Então, a gente não tem que estar preocupado com essa vida atual. Se esperamos no Mashiach somente hoje, nessa vida atual, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é preciso da nossa parte essa esperança, aceitar a tribulação, aceitar o sofrimento e aceitar a correção de Deus. Aceitar a correção de Deus. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, ele fala acerca dos filhos, né? E ele fala assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Então, primeira coisa, a gente precisa resistir até o sangue. As pessoas, eu não resisti à tentação, né? Sabe que às vezes eu sempre falo que eu assisto um programa na TV a cabo que ele é da Quilos Mortais, que se chama, é dos obesos que pesam 300 quilos e que querem emagrecer. Aí o médico fala: você tem que emagrecer 20 quilos nesse mês. E você tem que fazer assim, assim, assim. Aí eles chegam em casa: fui no médico, que bom, vou emagrecer. Aí, para comemorar, o que eu faço? Como um pote de sorvete. 18 hambúrgueres. Aí passa um mês, aí é engraçado, né? E triste ao mesmo tempo, porque a pessoa vai fazer exercício, o médico fala que ele tem que fazer exercício, ele pega um pezinho de meio quilo, daí ele fica assim. Aí passa um mês, ele engordou 10 quilos, vai no médico: eu não sei o que aconteceu, como é que eu engordei? Daí o médico fala: eu sei, você comeu demais, né? Então a gente precisa resistir até ao sangue, resistir, lutar contra o pecado, gente, lutar, resistir às dificuldades. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco.
Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Então, Deus quer te corrigir, Deus está te corrigindo, fique feliz. Olha, esse mandamento aqui você não está cumprindo direito. Não desligar a transmissão e falar, o Orochi está pegando no meu pé. Não, o Senhor corrige, não desmaie quando por ele é reprovado, porque o Senhor, versículo 6, corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, hoje as pessoas, você vai corrigir alguém, a pessoa bate no peito e fala, só Deus pode me julgar. Eu não aceito que ninguém me corrija. Como assim? A gente criou uma geração que exige ser abençoado, que não aceita a correção. Ou seja, como é que ele vai aprender a cumprir Torá então? Não faz sentido. A nossa esperança está no futuro, mas a gente tem que acreditar e esperar que Deus possa nos corrigir nas nossas falhas. Você que está aprendendo acerca da Torá, quando tem algo que te toca num pecado que você está cometendo, corrija-se. Permita a Deus corrigir as tuas veredas, os teus caminhos, para que você possa de fato andar segundo a vontade de Deus, no Espírito de Deus. Essa é a nossa esperança. Por que a gente ensina tanto as pessoas se quase ninguém se converte? Porque poucas pessoas assistem, justamente porque a Bíblia diz, na Brit Hadashah, que há festa quando um pecador se arrepende. Então a gente viu recentemente aí a história do filho pródigo, eu estava falando sobre isso, né? Então, quando o pecador se arrepende, que ele corrige os seus passos, a sua jornada, a gente fica feliz. E Deus, obviamente, fica feliz. Mas é preciso a gente permitir que Deus nos corrija. Que, o seu Orochi Malahi veio na minha cidade e não quis me batizar. Se ele não quis fazer a sua tevilá, é porque teve algum motivo. Não adianta você ficar bravo com ele, mas quem sabe você mudar a atitude. De repente, numa próxima, Deus dá a oportunidade de você passar pela tevilá. Então, essa parte, muitas vezes, de correção, as pessoas, a Torá fala, corrigir vossos irmãos, né? Levítico 19. Então, algumas vezes tem que acontecer a correção, mas sempre que é a correção, geralmente do Rosh, é no sentido de que você vá bem na tua vida espiritual. E a Brit Hadashah fala, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, mesmo que algumas vezes, por exemplo, algum programa nosso possa não ter tanta audiência assim, mas se um se salvar, mesmo que tenha um retorno financeiro, não interessa. Se uma pessoa, seja ela de poder aquisitivo baixo, ou seja ela de poder aquisitivo alto, tanto faz, se uma pessoa for salvo com uma mensagem, mesmo que isso não traga muito rendimento para nós estamos com isso muito felizes e fazendo a nossa função. E a gente sabe que tudo que a gente ajuntar diante de Deus, ajuntar para nós tesouros diante de Deus, isso vai ser entregado ou recompensado posteriormente, né? E essa é a nossa tikvá, né? Nossa esperança. E é isso. Fortaleça-se na esperança da ressurreição, do mundo vindouro, de Yeshua ou Mashiach, e que Deus possa fazer com que seja breve, que seja em breve, e que a gente possa, com os nossos próprios olhos, ver a chegada do Mashiach, o estabelecimento do seu reino sobre a terra. E mais do que ver a chegada, a gente possa tomar parte no reino que está prometido desde a fundação do mundo. Obrigado pela companhia de todos vocês. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta para falar sobre Romanos capítulo 8, agora abordando a sequência dos versículos aí, falando um pouquinho sobre a Trindade, o quanto esse conceito pagão se infiltrou e o quanto é importante nós crermos que Adonai é Echad, que o Eterno é um. Obrigado pela companhia, que Deus te abençoe, Shalom e até a próxima. Obrigado a todos que acompanharam, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Shalom, o Lehitraot e até logo.